Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos nós. Hoje eu quero falar sobre o tema beneficência. Como todos nós sabemos, a beneficência deve ser uma presença constante em nossas vidas. Sermos mais tolerantes, termos mais paciência, amar mais o próximo, como Jesus mesmo nos ensinou. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Os ensinamentos de Jesus nós podemos usar nos dias de hoje. Faça ao seu próximo aquilo que gostaria que fizessem a você. Portanto, meu irmão, minha irmã, tem alguns exemplos que a gente pode entender nesse estudo de hoje. Beneficência. Quando nós falamos em beneficência, achamos que é dar uma esmola, é dar uma cesta básica. Não, não é. A beneficência não é só isso. Claro que dar uma esmola, dar uma cesta básica, dar um prato de comida quando alguém está com fome, é o certo. Quando alguém está com frio, um agasalho. Quando alguém está com sede, dá uma água. Mas lembre-se que Jesus disse: quem beber da minha água jamais terá sede. E não era a água do balde, do copo, não. Não é a comida física só que Jesus falava. É a comida do ensinamento, é a comida do sentimento, é a bebida do quem beber da minha água jamais terá sede. É que Jesus convidava, vem comigo. Claro que a assistência material é importante, mas a assistência mais importante é a caridade da moral. É você passar para o seu irmão, explicar para isso aquilo que ele precisa que você mostre. É você chegar para o seu irmão e tentar mostrar para ele a transformação moral, a autoconfiança, a autotransformação, é mostrar para ele os ensinamentos que os Espíritos nos ensinaram, nos mostraram de uma forma muito clara, que foram os ensinamentos que Jesus ensinou. Faça ao próximo o que gostaria que fizessem para você. Nós conhecemos muitas vezes pessoas que estão nos centros espíritas, nas igrejas, nos templos, que dão esmola na frente dos outros, que fazem festas e vão por cima do palco para entregar, para poder mostrar que é o cara, que está ali fazendo o benefício. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus iria para cima de algum palco, para cima de algum espaço, para simplesmente entregar cestas? Será? Será que Jesus só presentearia as pessoas, ou só doaria às pessoas o pão e o peixe? Ou muito mais do que o pão e o peixe, Jesus estaria fornecendo às pessoas naquela época os ensinamentos da transformação moral, da autotransformação, de dizer: vem a mim todos os pobres e oprimidos, os estropiados. É preciso que a gente passe a perceber a doutrina de Jesus, que é a doutrina dos Espíritos, que eles ensinam, os ensinamentos de Jesus, que mais do que dinheiro é preciso sentimento. Mais do que ficar na ânsia por dinheiro, na ânsia por ter, é preciso ser. Nós já estamos fartos de espiritélicos, de espiritólicos. Precisamos de espíritas. Mas espíritas. Alguns se dizem espíritas, chegam nos centros espíritas, baixam a voz, abraçam todo mundo, acalentam, mas é da boca para fora, para que as pessoas vejam, é para que as pessoas o coloquem num pedestal como o santo, como o gestor, ou o médium, ou o espírita que milagreiro, o que faz, o que acontece. Esse aí, sem ele ninguém vive, esse é a pessoa mais certa para esse local, ninguém é melhor do que ele. Será? Será que Jesus precisava de tudo isso? Ou será que Jesus não dividia suas tarefas com todos? Olhe Paulo de Tarso. O que é que Paulo de Tarso fazia? Ele dava alimentos? Ou ele construía igrejas, ou seja, construindo a palavra de Jesus em cada família que ele chegava na cidade, e deixava o sentimento do Cristo plantado no coração de cada um. Não era cesta básica, não era alimento, não era sopa, não era pão, não era cuscuz. Era alimento da alma. E é isso que Jesus nos ensinou. É isso que Jesus plantou no coração daqueles que o seguiram verdadeiramente. Mas como nós, eu e todos nós, estamos longe disso.
Estamos tão distantes, meus irmãos, porque a gente vive no materialismo. Nós pregamos que vivemos no espiritismo, mas nós vivemos no materialismo, porque sempre nos preocupamos somente com o materialismo. Quanto eu vou ganhar, quanto eu estou recebendo, quanto eu estou conseguindo, quanto eu estou vendendo, quanto eu estou apurando, quanto mais eu trago, quanto mais eu vendo, mais dinheiro no caixa. Será que Jesus precisava disso? Será que para ser um servidor do Cristo eu preciso de ter tanto? Será que para ser servidor de Jesus eu preciso ter para poder dar o bem material? Ou eu preciso apenas e somente ter a autoridade moral de não perseguir, de não julgar, de não discriminar e simplesmente a de ouvir, a de ter paciência, a de ser participativo, a saber que os outros também sabem mais do que eu, que outras pessoas têm condições mais do que eu também. E não sou eu que sou o centro das ações e sou o dono, o senhor de todas as ações. Mas nós, muitas vezes, agimos assim. Por que nós agimos assim? Porque nós não estamos seguindo o Cristo, modelo e guia. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, o que é que perguntam? Qual o espírito mais perfeito para se seguir? Mais perfeito já não precisava mais, porque perfeito não existe mais perfeito. É perfeito. Então, qual é o espírito mais perfeito? O que é que os espíritos responderam? Veio de Jesus. O que é que ele disse com isso? O mais perfeito que a gente deve seguir não são os homens. A gente idolatra os homens, a gente idolatra os gestores, a gente idolatra alguns médios, alguns espíritas. Esse aí eu tenho que seguir tudo o que ele diz. Tudo que ele diz é extremamente a verdade, a pura verdade, a verdade absoluta. Será? Será? Faça uma reflexão, não acredito no que eu estou dizendo, não. Mas faça uma reflexão você mesmo. Será que aquele irmão que você tanto idolatra, será que em casa ele faz aquilo que ele diz que faz? Será que em casa ele faz aquilo que ele faz no centro? Ou ele é bom no centro, trata todo mundo, ali em casa é um terror. E em casa as pessoas não suportam. Tem gente que chega no centro, numa igreja, num templo, e passa a ideia daquele grande líder, daquela pessoa promissora, ou daquela referência. Esse é o exemplo que eu tenho a seguir. Mas guarda rancor no coração. No fundo, tem ódio, guarda rancor, guarda ranço. E o ranço, o ódio, o rancor, meu irmão, minha irmã, é algo como o vômito. Você comeu uma comida indigesta, ou comida que não estava boa, e você vomita, guarda num saquinho. Guarda num saco. Depois disso, o que é que você faz? 2 dias depois você abre esse saco. Está um cheiro terrível. Você fecha de novo. Daqui a 1 mês você abre. Está apodrecido. Mais ainda, insuportável. Daqui a 2, 3 meses você continua abrindo. Cada vez que você abre, esse cheiro, ele triplica. É igual ranço, é igual ódio, é igual a vontade da vingança que você tem. Nós precisamos, para ser espírita de verdade, acabar com isso. Aprender que todos nós, somos frutos verdes que não amadurecemos ainda. Nós somos como uma árvore. Todos nós vamos dar frutos. Mas as pessoas às vezes querem colher o fruto cedo demais. O fruto ainda está verde. É preciso deixar que o fruto amadureça, e fique de vez, amadureça, e depois fique no ponto para você colher. Aí você colhe e você pode consumir esse fruto. É isso que eu estou propondo a todos os irmãos. Temos mais paciência uns com os outros, temos mais a capacidade de perdoar, temos mais a capacidade de interagir, de ouvir, não só no centro, mas nas suas casas, nas nossas famílias, no seio das nossas famílias e com os amigos mais próximos também, porque nós muitas vezes somos muito bons com os que chegam só, mas com os que estão mais perto, mais próximos, já falam, esse aí eu posso tratar de qualquer jeito, eu posso fazer qualquer coisa que não tem problema, é de casa. Será que Jesus faria isso? Pare para pensar. Será que Jesus faria isso? É preciso entender que a disciplina tem que ter no centro espírita, numa igreja, num templo, numa sinagoga, seja ela qual for. É preciso ter disciplina. Mas antes de disciplina, como dizia Chico Xavier, lembre-se, o nosso querido Chico. Quando você for falar uma verdade, coloque 1 grama de verdade
numa tonelada de amor. Coloque uma grama de verdade numa tonelada de amor. Mas nós espíritas espinhamos as pessoas, agredimos, falamos mal, fofocamos, que isso é o pior que existe. Nos centros espíritas, fofocas, os grupinhos, a rádio fofoca que fica nos corredores, detonando os outros sem os outros saberem, acusando os outros sem os outros saberem, nem tendo direito de resposta. E as pessoas se melindram e ficam partidárias, uma de cada lado. Será que Jesus gosta disso? Será que a espiritualidade gosta disso? Um lado A, um lado B, uns contra os outros, os outros contra uns. Será que é isso que Jesus queria? Será que é isso que Jesus nos ensinou? Ou nós estamos nos equivocando com os ensinamentos dele? Ou nós estamos interpretando ao nosso bem-querer, ao nosso bem-dizer, porque vai satisfazer as minhas necessidades, as minhas vontades, e é isso que eu quero passar para as pessoas. É isso que eu quero mostrar para todo mundo. Eu sou, eu posso, eu faço, porque eu sou sabedor, porque eu estou na doutrina há 30 anos e eu sei mais do que todos. A minha palavra, meu irmão, minha irmã, o que foi feito, foi feito. Claro que existem muitos méritos, mas o que passou, passou, e nós construímos a igreja de Jesus. Não é nossa. Quando nós colocamos alguma pedra em cima de outra pedra, não é nossa, é na causa. É Jesus que nós fizemos para ele. Nós não somos donos de nada, nem pastoradores. Nós estamos ali de passagem. Mas é preciso entender isso. A maioria das pessoas não entende. A maioria das pessoas vão para os centros, nós vamos para os centros. Eu me incluo, não estou na maioria, os outros não. Eu também. Nós vamos para o centro achando que lá vamos ganhar bônus horas. Vamos fazer alguma boa ação, vamos entregar um cuscuz com carne, vamos entregar uma cesta básica, vamos levar uma sopa, vamos levar um pão não sei aonde, vamos levar um medicamento em tal lugar. Mas no fundo o que eu quero é ser bonzinho para que as pessoas vejam, para que eu ganhe bônus horas. Mas será que existe sentimento nessa atitude? Será que você está fazendo de verdade por alguém? Ou você está tomando decisões precipitadas apenas porque acha que está fazendo certo? Será que se conversa? Será que se coloca as coisas a par de todos? Será que nós não temos um grupinho, queremos privilegiar alguns e outros não? Ou todos nós não somos irmãos e espíritas? Por que eu tenho que privilegiar só apenas um grupo e outros não? Por que eu tenho que fazer só as coisas para um pequeno grupo e se dar bem e ter tudo e outros não? Será que numa instituição onde a gente pode ser um trabalhador, um voluntário, um gestor, por que eu tenho que ter grupinhos? Jesus tinha grupinhos? Não. Jesus tinha auxiliares, 12 apóstolos, e que ele dizia para que eles fizessem, e todos faziam o que Jesus pregava, o que Jesus dizia, ou seja, Jesus como modelo e guia. Modelo é quem eu imito, guia é quem eu sigo. E é preciso que nós, espíritas, deixemos de idolatrar apenas alguns ídolos, idolatrar fulano e beltrano. Não que a gente não tenha que ter respeito, claro que sim, mas é importante que eu perceba que ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, é para Jesus. Esse sim é para a gente idolatrar, não que ele não precisa, mas para que a gente possa seguir, para que a gente possa sentir, para que a gente possa tocar a nossa vida, pelo menos tentando 1% do que Jesus nos ensinou. 1%. A encarnação dessa passagem nossa é muito rápida, 70, 80 anos, é muito rápida. E a gente se comprometeu de que iria mudar. E na maioria de nós, quando chegamos aqui, nos matriculamos nessa universidade ou nessa escola primária para chegar à universidade e não conseguimos sair nem do primário. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos aqui, o materialismo toma conta. E aí a beneficência ficou para lá. E beneficência, eu vou contar uma história para vocês. Certa vez, eu ia sempre na livraria espírita do Praia Shopping, e eu passava sempre lá e tinha uma senhora vendendo jujuba. Eu ia 3 vezes por semana lá, tinha um estudo que a gente fazia de manhã. E eu passava lá, comprava uma jujuba para ela, comprava 2. Ficava com uma e a outra devolvia para que ela desse para alguém. Ou vendesse para apurar um pouquinho mais de dinheiro. Eu fazia isso pelo automático. Não era para parecer, porque ela ficava no pé da escada do Praia Shopping, não tinha ninguém. Eu fazia isso lá. Um belo dia,
eu tive um insight, uma ideia. Eu comecei a pensar, puxa vida, eu passo todo dia para essa senhora, 3 vezes por semana eu compro uma jujuba, eu compro 2 jujubas, dou uma para ela vender novamente e fico com uma. Às vezes eu nem recebo, deixo as 2 lá, mas eu não sei o nome dela, eu não sei o que ela faz, onde ela mora, o que ela está precisando de fato. Aí nesse dia eu cheguei lá e cumprimentei, disse bom dia, tudo bem? Eu disse, mas jujuba? Eu disse, não, não queria jujuba não. A senhora já almoçou? Eu disse, não, era mais ou menos umas 12 horas. Eu disse, vamos comigo almoçar? E ela disse, não senhor, vamos. Nós fomos comigo num restaurante aqui em Ponta Negra. Quando entramos no restaurante, o que aconteceu? Ela ficou preocupada em montar o prato dela, colocou um pouquinho de arroz, um pedacinho de carne pequenininho e um pouco de feijão. Eu peguei o prato da mão dela e enchi como se fosse para mim. Lembra-se? Faça o próximo que gostaria que fizesse com vocês. Eu percebi que ela estava com fome, que ela vendia jujuba para comprar comida. E eu fiz um prato para ela bem, né, do tamanho que ela precisava realmente. Bem feito, bem cheio. E ela pegou o prato e foi sentar numa mesa diferente da minha. Eu disse, não, senta aqui para a gente conversar. Ele disse, não, deixar o senhor à vontade. Eu disse, não, à vontade eu ficarei com você. Sentou comigo e começamos a conversar. E eu comecei a almoçar com ela e comecei a conversar com ela. No final das contas, eu percebi que a minha caridade com ela foi muito menor da caridade dela do que a caridade dela comigo. Eu, quando fui conversar com aquela senhora, eu percebi o quanto ela me modificou. Eu a modifiquei com um prato de comida. Eu a modifiquei saciando a fome dela naquele momento, porque ela estava com fome. Mas o ensinamento que ela me deu foi que não adianta dar um prato de comida só, é preciso haver o sentimento, é preciso ter sentimento. E eu, ao sentar com aquela senhora, eu percebi o quanto ela me ensinou que caridade não é o material, caridade é o sentimento. Sentar com ela, ouvir um pouco da história, ouvir que ela mora parece que Mãe Luísa, que ela tem um filho que ajuda ela também trabalhando ali, ouvir que ela é uma pessoa que está trabalhando o tempo todo, que nem sempre ela consegue ganhar dinheiro para comprar comida, que vem muitas vezes quase a pé o caminho todo para poder tocar e ganhar um dinheirinho dela do cada dia. Então ela me ensinou que o bem material não é tudo na vida. Olha só, isso é beneficência, isso é caridade, onde a gente passa de uma forma, recebe de uma forma muito clara, a gente passa às vezes o material e quando a gente está propício ou propenso a receber, a gente recebe um ensinamento fabuloso como esse. Percebi que a transformação do sentir o outro não é sentir a dor do outro, que ninguém sente, mas é o sentir o outro, é a coisa mais importante das nossas vidas. Que Jesus nos ilumine, que nós possamos ter muita paz e que eu espero que nessa tarde as nossas casas espíritas e os nossos lares, as nossas casas também familiares estejam repletos de paz. Encerrando, pedimos, Senhor Jesus, ilumina através dos nossos mentores, dos nossos irmãos, nossos guias espirituais, ilumine cada casa, cada gestor, cada médium, cada espírita, cada um gestor de nossos municípios, do nosso estado, do nosso Brasil, que eles possam entender que só a paz, a luz e a harmonia entre os homens edifica uma nação. Que o nosso orbe, nossa terra, possa ser revestida de paz, porque nós todos agora, nesse momento, estamos vibrando, todos mentalmente, pela paz do mundo, pela paz do nosso Brasil, pela paz do nosso estado, pela paz da nossa capital natal, pelos nossos centros espíritas e pelos espíritas que lá frequentam. Que sejam mais benevolentes, que sejam mais amorosos, que sejam mais eles, que deixem de forçar aquilo que não podem ser, que eles reflitam e que passem a ser realmente o que são, sem máscaras, mesmo que sejam intolerantes, mesmo que sejam às vezes ignorantes, mas que sejamos nós, cada um do jeito que somos, sem máscara, sem farsas, que nós possamos, Senhor Jesus, seguir em frente, ajudando muito mais do que sendo ajudado, mas que nós possamos identificar que o maior laboratório é dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, que possamos ter muita paz no coração, que possamos, Senhor Jesus, dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que a paz esteja com todos. Assim seja.